E como tudo começou? Good morning. Thank you so much So for big being team. here. Hello. Very good to see you. How are you? Hi. Hello. Yeah. Very hello. Thank you very much. Thank you so much. Are we doing already? Happy to see you. We know each other. It's not the first meeting, and I'm very proud that. Como a coisa aconteceu? Durante a guerra todo mundo tem problemas, vocês também, mas vocês podem não estar sentindo isso agora, mas vocês vão sentir isso no futuro. Não, você não pode dizer isso. Não diga o que nós vamos sentir. Nós estamos tentando resolver um problema, não diga o que é que nós vamos sentir. Você não está numa posição de ditar o que nós vamos sentir. Nós vamos nos sentir muito bem, nós vamos nos sentir muito fortes. Você não está numa posição muito boa agora, você se permitiu estar numa posição muito ruim agora, desde o início da guerra. Não, você não está com as cartas agora. Neste momento você está jogando cartas, você está jogando com as pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. Você está sendo muito desrespeitoso com o país, com este país, com esse país que deu suporte a vocês muito mais do que as pessoas diziam que nós deveríamos ter. Você foi para a Pensilvânia para uma campanha para a oposição, oferecendo palavras de apreciação para os Estados Unidos e para o seu país. Que palavras são essas para o seu país? Bom, podemos falar mais alto sobre a guerra? Não, ele não está falando alto. Vamos lá, nós estamos conversando. O seu país está com grandes problemas, vocês não estão vencendo essa situação. Vocês têm uma chance muito boa de ficar ok por nossa causa. Ok, vamos querer estar fortes. Desde o começo nós estamos querendo isso. Nós demos isso para vocês. Nós demos 350 bilhões de dólares para vocês, para lidar com a guerra. Se vocês não tivessem mais equipamentos militares, essa guerra terminaria em 2 semanas, ok? Talvez menos, 3 dias, 2 semanas. É difícil conversar dessa maneira, ok? E como tudo terminou? My name is Volodymyr Zelensky. You're probably wondering how I got here. Zelensky foi convidado por Donald Trump para ir até a Casa Branca, nos Estados Unidos, mais precisamente no Salão Oval, e assinar um tratado de paz e dar fim definitivamente a essa guerra. Zelensky teve a oportunidade em suas mãos de evitar mais mortes. E o que ele fez? Ele simplesmente atacou Trump, jogou na lata do lixo a possibilidade de haver uma paz naquela região. Estou em choque. Eu nunca vi algo próximo disso, de uma discussão de um presidente americano, nem com inimigos, nunca. Isso nunca ocorreu. Quer dizer, eles literalmente brigaram. O Trump e o Zelensky brigaram. O Trump literalmente tratando o Zelensky como um inimigo. Quer dizer, a forma como ele lida com o Zelensky, como se o Zelensky fosse um inimigo, como se fosse um criminoso. É dessa forma que o Trump age. Ele age de uma forma até mafiosa, parece filme da máfia, que o Zelensky, ele parece no Sopranos ou no Poderoso Chefão, que o Zelensky chega ali para tentar acertar alguma coisa e o Trump, o Poderoso Chefão, fala, aceita isso, começa a agradecer, seja mais agradecido por toda a ajuda que a gente tem te dado, você não tem poder nenhum, ou você aceita o que a gente está propondo, que é um cessar-fogo, ou você vai ficar sozinho. Quer dizer, ele trata dessa forma, o J.D. Vance
também trata com extrema dureza o Zelensky. O Zelensky, tampouco eu já vi fora de debates presidenciais um político, um líder bater tão de frente contra o Trump como o Zelensky bateu, mas o Zelensky depende dos Estados Unidos. O Trump agindo ali como advogado da Rússia na prática. Você vê como sempre quando ele se refere ao Putin de uma forma bem mais amena em relação ao líder russo. Na prática, o que o Trump está falando é o seguinte, só para esclarecer, André. Ele falou que o Zelensky tem que aceitar um cessar-fogo, ponto final, e ainda esse acordo dos metais raros com os Estados Unidos. O Zelensky diz que tinha um cessar-fogo, é verdade que o Zelensky fala, que tinha um cessar-fogo que foi negociado com Macron e a Merkel depois que a Rússia anexou a Crimeia e ocupou parte do leste da Ucrânia ali em 2014, só que o Putin violou aquele acordo de cessar-fogo. Então ele quer garantias de segurança de que o Putin não vá desrespeitar de novo o cessar-fogo. Essa é a posição do Zelensky. O que o Trump diz? Olha, Zelensky, o Putin desrespeitou porque eram figuras fracas que estavam no poder, era porque estava o Biden. Quando Trump estava no poder, o Putin não desrespeitou. Para o que o Zelensky argumenta é o seguinte, olha, enquanto o Trump estava no poder de 2017 a 2021, a Rússia estava dentro da Ucrânia, tinha a Crimeia anexada e morriam pessoas ali nas ações militares russas. Então são essas duas posições entrando em choque nesse momento. Mas a grande questão mesmo, Andréia, é uma ruptura gigantesca. O Zelensky, 1 ano, 2 anos atrás, ia para os Estados Unidos, ele era recebido no Congresso de forma, assim, com apoio de todos os republicanos e todos os democratas. Ninguém batia de frente com o Zelensky. O Marco Rubio, que é o secretário de Estado do Trump, era um fã do Zelensky e tratava o Putin de forma terrível. Vê como eles mudaram, é uma mudança, uma guinada tremenda daqueles Estados Unidos pró-Ucrânia, pró-Ocidente, né, aliado da Europa, para os Estados Unidos que trata o Zelensky como adversário, o Putin na prática como aliado, por mais que o Trump fale que esteja no meio do caminho, e lembrando que a Europa quase inteira está com o Zelensky, então também é uma ruptura do Trump com o Ocidente europeu, né, com a Europa. É uma tremenda ruptura no que a gente está acostumado na geopolítica internacional, no pós-Segunda Guerra Mundial, Andréia, no pós-Guerra Fria. Nunca havia visto isso. Os Estados Unidos é o maior financiador da Ucrânia. Mas todo começo tem que ter um fim. Zelensky não tem nada de bobo. Muito dinheiro que os Estados Unidos e a Europa enviou para a Ucrânia, boa parte dele foi extraviado e ninguém sabe e ninguém viu. Donald Trump quer dar um basta definitivo nessa guerra. Alguém vai perder alguma coisa, a Rússia vai perder alguma coisa, a Ucrânia vai perder outra coisa. Agora a situação escalou de vez. Estados Unidos deve lavar as mãos, cortar todos os benefícios e o Zelensky, esse arrumou, mas arrumou pra cabeça. Mas do mais é só isso, pessoal. Um beijo grande pra você, fica com Deus, porque eu fui!